Graça e paz, irmãos. Bom dia para quem vai assistir esse ensino da palavra na manhã, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você for acessar esta aula da Escola Bíblica. O tema da aula é as cidades de refúgio, lição de número 12 da nossa revista. O texto da lição é Josué 20, de 1 a 9, e a leitura devocional em Números 35, de 9 a 15. O texto áureo, Salmo 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. A cidade refúgio, elas foram uma necessidade do surgimento por conta de algum assassinato que viesse a acontecer de forma involuntária. Então, existia as cidades dos levitas. A tribo de Levi não havia um território específico. Entre as 12 tribos de Israel, nós tínhamos 48 cidades espalhadas, que eram as cidades dos levitas. Entre essas 48, existiam 6 cidades refúgio. As 3 primeiras foram estabelecidas por Moisés, antes do povo atravessar o Jordão. E as outras 3 foram estabelecidas por Josué, pós-travessia. Então, a ideia das cidades refúgio era que ficasse distribuída de forma que o povo pudesse, ou aquela pessoa que involuntariamente cometeu um homicídio, pudesse refugiar-se. É por isso essa palavra refúgio. Então, imediatamente, aquela pessoa, ela, no ato de um acidente, de algo que viesse a acontecer involuntariamente, e o seu próximo viesse a falecer, a morrer, ele então poderia refugiar-se ali. Iniciando aqui pela introdução, nós já falamos que eram as 6 cidades, e ele estaria fugindo, refugiando-se do vingador. O parente mais próximo da vítima era o seu vingador. Então esse poderia ser o pai, o irmão, poderia ser um filho, poderia ser um primo, que seria o mais próximo. Então ele se sentia na obrigação de vingar o sangue do seu parente, daquele que veio a morrer por conta daquele acidente. Como foi um acidente involuntário, aquela pessoa deveria imediatamente abandonar tudo e ir para a cidade refúgio, que era uma das cidades levitas. Para entrar naquela cidade refúgio, naturalmente, a pessoa que estava envolvida, o refugiado, ele iria apresentar o motivo pelo qual ele precisava refugiar-se ali. Então ele apresentava-se à junta sacerdotal e ao apresentar-se à junta de sacerdote, então ele iria estabelecer o argumento e essa junta então iria deferir a sua permanência na cidade refúgio. Por quanto tempo então aquela pessoa ficaria na cidade refúgio? Aquela pessoa ficaria na cidade refúgio durante o tempo de vida do sacerdote, do sumo sacerdote daquela cidade. Enquanto ele não viesse a morrer, ele deveria estar refugiado ali. Então, naquela cidade, o vingador, ele não poderia vingar o sangue do seu parente. Então, aquela pessoa refugiava-se, escondia-se naquele local, os seus familiares, todos poderiam visitá-los. Isso é uma proteção para aquela pessoa. Bom, só para a gente entender, então, mas é aqueles crimes que foram cometidos voluntariamente, propositalmente. Aí está estabelecido a lei, olho por olho, dente por dente, vida por vida, animal por animal. Então, se alguém viesse a matar outro propositalmente, ferir, a matar, ele então deveria ser morto também, conforme os preceitos da lei. Se ele se apresentasse na cidade refúgio
e os sacerdotes ali entendessem que ele não deveria ficar ali, pois não houve um acidente, sim, algo proposital, então ele deveria, estaria à mercê da família do vingador, né? Bom, a figura de proteção, então, está estabelecida nesse local, neste lugar, para esta pessoa. A figura de proteção verdadeira que encontramos na pessoa do Senhor. E aí o texto áudio tem tudo a ver, que é o Salmo, quando diz que o Senhor é o nosso alto refúgio, ou seja, não é uma simplicidade, ele é o alto refúgio do seu povo. E com essa lição a gente pode até entender o porquê de muitas vezes termos alguns salmos citando ou mencionando o Senhor como refúgio para o seu povo, refúgio para a sua igreja, para o povo espiritual. Então, no primeiro tópico da lição, nós temos a necessidade de refúgio. Deus providenciou as cidades de refúgio não para fugitivos culpados de crime premeditado, mas para casos de mortes acidentais, quando alguém casualmente matasse outra pessoa sem qualquer intenção de assassiná-lo, né? Como nós já falamos na introdução, todo e qualquer assassinato que fosse proposital, ele deveria seguir já o padrão que estava estabelecido na lei. Então a cidade refúgio era para um acidente. Mas lá no final nós vamos falar como essa cidade refúgio, ela também era uma forma de consolo para a pessoa que se envolveu, para o refugiado. Caminhando no tópico, em certo momento o autor fala o seguinte: a pessoa envolvida naquele homicídio, o culpado, ele deveria deixar imediatamente tudo para trás e correr mais rapidamente possível para se proteger numa cidade, refúgio que ficasse mais próximas. Então nós podemos imaginar o drama. Aquela pessoa já começava a passar por um drama, que era o drama de quê? Deixar tudo. Né? Foi um acidente. Mas os acidentes nos trazem consequências. Todo e qualquer acidente lhe traz consequências. Seja ele voluntário ou involuntário. Então se você, por exemplo, venha a colidir um veículo no trânsito, vai ter algum tipo de consequência, ainda que seja uma colisão involuntária, um acidente doméstico. Então existe uma série de acidentes. Neste caso aqui, essa cidade refúgio, eu tive uma ideia de que ela servia também como descanso para aquele que refugiava e ao mesmo tempo para que o vingador não tivesse o tempo inteiro confrontando, encontrando com essa pessoa. Imaginamos que naquela época as cidades não eram tão grandes como nós temos hoje, Belo Horizonte, ou até mesmo algumas cidades do interior que chegam a 70, 80 mil pessoas. Então, certamente as pessoas se encontravam facilmente em algum local, alguma forma de compra que existia ali. E aquela imagem daquela pessoa, para aquele vingador, ficava sempre como uma imagem de alguém culpado. Então, ao tirar aquela pessoa daquele ambiente, você naturalmente estava protegendo ela. Era uma atitude de proteção, porque a pessoa já estava desgastada emocionalmente, porque certamente esses tipos de acidente, muitas vezes, é possível que tenha acontecido com amigos próximos. Um vizinho, um quase parente, e duas pessoas trabalhando ali amigavelmente no campo e acontece uma tragédia. Então, imaginemos isso na cabeça dessa pessoa e ainda sabendo que existe um vingador querendo lhe tirar a vida por conta daquele acidente. Então, quando você tira essa pessoa dessa cidade, leva ela para uma cidade refúgio, não se trata pura e simplesmente de uma prisão, mas de uma proteção
para aquela pessoa. Ele se tornava uma pessoa protegida na cidade de refúgio, porque não era qualquer pessoa que poderia chegar e acessar e ter a entrada nessa cidade de refúgio. Porque se a pessoa fosse para lá e encontrasse e matasse essa pessoa na cidade de refúgio, aí sim, ele seria automaticamente morto, né, por conta da lei, né, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, a cidade de refúgio era um local de proteção, de abrigo, de conforto. E aí a gente pode relacionar com o Senhor. Todos nós pecamos e o nosso pecado nos desvincula de toda a proteção espiritual que a gente possa ter de Deus. Daí a necessidade de corrermos para os braços de Deus, estarmos na presença de Deus, para que na presença de Deus possamos encontrar o alto refúgio, o alto descanso para as nossas vidas. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos protege, Ele é o Senhor, que nos guarda, que nos guia e que nos fortalece em tempo de tribulação. Ao seguir aqui o tópico, esse sistema judiciário da antiga lei ilustra bem e aponta figurativamente para o sacrifício propiciatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo, ele toma a nossa culpa, nosso pecado, o nosso erro, né? Ele leva, conforme a palavra do Senhor nos diz, ele levou sobre si, em Isaías, as nossas dores, e por suas pisaduras nós somos sarados. Então nós somos sarados, nós estamos sarados em Cristo Jesus, né? Então a cidade refúgio, ela tinha um olhar espiritual, ela tinha um olhar divino para o seu povo. Segundo tópico, a provisão de refúgio. Por mais cuidadosas que as pessoas fossem nos seus relacionamentos, uma com as outras, era possível que chegasse um dia em que a desgraça de uma morte acidental pudesse ocorrer na vida de alguém. Por isso o Senhor providenciou as cidades de refúgio, com o único propósito de acolher e dar segurança a fugitivos, que de um momento para o outro, acidentalmente, se sentiam culpados e perseguidos. Então, olha só, como ele fala aqui, ele era culpado, né? Aquela culpa, ainda que fosse um acidente, mas houve uma culpa por parte dele. Essa culpa lhe levava a uma condição de moralmente não conseguir encarar os familiares daquela pessoa, emocionalmente também, e ele colocava-se na condição de fugitivo, porque uma daquelas pessoas poderiam levantar-se contra ele no momento de ira e matá-lo, para vingar o sangue do seu familiar. Então, o objetivo de Deus de trazer proteção. Quando a gente vai para o olhar espiritual, então é muito importante, porque se uma pessoa me procura como pastor, hoje, nos dias atuais, pastor, eu me converti, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu cometi um assassinato antes de conhecer Jesus. O que é que eu devo fazer? A minha orientação para essa pessoa procure a justiça, nós não vamos deixar de lhe apoiar como pessoa, como ser humano, e vamos cuidar de você, vamos lhe amar, vamos lhe ajudar no que for possível, mas você deve se apresentar às autoridades de onde o local, ou aquele crime, aquela ocorrência policial que certamente deve ter gerado ali, está tramitando. Procure as autoridades para se apresentar, porque você vai ter a consequência do seu crime, né? Então, o crime que a pessoa cometeu, ela vai ter que pagar por ele. Essa é uma conduta, e não estou falando isso porque eu faria isso. Eu entendo que essa é uma conduta de um pastor que entende que o nosso pecado, os nossos erros trazem consequências. Então, esse tipo de pecado é um pecado que traz consequência, né? A pessoa cometeu ali um delito, uma coisa ou outra ali, né? Veio para cá, aceitou Jesus, a gente vai
tratar, vai cuidar e etc. Mas quando chega a um ponto de algo que tem uma implicação legal, tem que responder legalmente. Esse deve ser o princípio, né, da igreja cristã evangélica que prega a palavra de Deus com seriedade e com responsabilidade. Aí você pode me perguntar, mas uma pessoa dessa pode ser membro da igreja? Pode. Agora ela vai responder pelo seu crime. Seja lá qual foi o crime que ela cometeu. Então, já vi muitos casos, por exemplo, de pessoas que no presídio aceita Jesus, se converte depois de cometer um crime, e aí vi muita gente já criticar, dizer, mas aceitou, disse que aceitou Jesus, matou, agora aceitou Jesus e está tudo bem. Não, não está tudo bem, ele tem que pagar pelo crime dele, conforme os princípios da lei. Agora, a graça de Deus, ela é para todos. Eu não sou perfeito, né? E assim como muitos de nós não somos perfeitos. A Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está falando de eternidade. Mas os nossos crimes, ele têm consequência. Seja ele qual for o tipo de crime. Então, aceitar Jesus é buscar em Jesus refúgio espiritual para a nossa vida. Entretanto, aquilo que ficou na nossa vida pregressa antes de Cristo Jesus, como pecado, como erro, né, que tem consequências, essas consequências devem ser estabelecidas perante a lei para respondermos esses crimes perante os homens, seja eles qual for. Não podemos compactuar com isso, vamos ajudá-lo para que ele tenha, né, um mínimo de conforto espiritual. Mas se é um crime em que ele vai ser condenado a um presídio de segurança máxima, que tem todos as situações que nós sabemos dos presídios brasileiros, ele vai ter que passar por isso. Por quê? Porque ele cometeu um crime. Jesus Cristo remiu do pecado eterno, né? Mas as nossas leis, elas trazem consequências. Então, um sujeito não é considerado um crime, o sujeito teve relações sexuais por aí, de repente engravidou uma garota, mas nunca quis assumir esse filho, nem registrar essa criança, ele registrou, veio para a igreja, descreve uma situação dessa para mim. Qual é a minha orientação? Vá procurar a mãe do garoto, vá procurar o garoto, faça o seu papel de pai. Não, se você vai contrair uma família com ela, é outra situação. Isso aí é o futuro que vai dizer. Mas a situação de pai, de ser pai do garoto, de pagar a pensão, de cumprir com essas obrigações, tem que ser feito. Porque tem que mudar esse comportamento. Assumir. Né? Então, eu estou falando de coisas e assim vão, né, seguindo os nossos princípios dentro da palavra de Deus. Então, voltando ao tema, à porta da cidade refúgio, o fugitivo era acusado e devia apresentar-se perante uma congregação convocada para decidir qual o motivo do assassinato, a fim de justificar e provar que não tinha havido qualquer intenção de tirar a vida do seu semelhante. Vejam que antes dele ser aceito como morador daquela cidade refúgio, ele deveria apresentar a sua defesa diante daquela junta. E aquela junta, então, iria estabelecer se ele era ou não digno de morar na cidade de refúgio. Porque ele poderia estar manipulando o acidente, que talvez não tenha sido um acidente, em um crime. Aquela junta iria julgar, então. Por quê? Porque se aquela junta entende que não houve, que houve a intenção e não foi um acidente, então ele manda ele de volta, não aceita ele na cidade de refúgio, e ele está passivo à questão da vingança da família do falecido, da pessoa que se envolveu. Então aquela junta tinha esse cuidado de atentamente observar os critérios para então não fazer uma coisa de qualquer jeito e aceitar de qualquer um, de qualquer jeito aquela pessoa sem passar por critérios. Seguindo então,
como nós falamos lá na introdução, as cidades-refúgio, ela obedecia um critério, eram 12 tribos, então entre as 12 tribos nós tínhamos 6 cidades, se a gente for olhar nesse cálculo se torna simples, aproximadamente uma média de 2 tribos para cada cidade, né? Então teríamos que estudar um mapa de Israel e onde estavam essas cidades, mas pelas informações que temos aqui, sem ter os mapas, que eram bem localizadas estrategicamente para facilitar a chegada dessa pessoa. Então ele poderia chegar ali facilmente. Ele chegando, ele já estaria protegido até ter essa junta dado o veredito. Se a junta não aceitasse, aí ele perderia sua proteção. Então, a localização, conforme nós falamos, nós temos o Rio Jordão, que divide o território. E, diante dessa divisão do território, nós temos 3 cidades do lado oriental e as 3 cidades do lado ocidental de Israel. Essas 3 cidades, deixe-me só passar aqui, né? Elas se viam como asilo, como nós já falamos, né? De homicídios, e o crime doloso, que é o assassinato intencional, não cabia, né? Para a pessoa morar ali, então ela não tinha esse privilégio, né? E a lei ela se aplicava apenas para o Ocidente, né? As cidades refúgio, então nós tínhamos do lado do Jordão, que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, de 41 a 43, Bezer, Ramote e Gileade, em Gileade e Golã e Bazã. Depois, já na época então de Josué, nós temos as outras 3 cidades que foram indicadas do outro lado do rio, que é Quedes, Sinquém e Efraim. Então essas 3 cidades estão lá em Josué capítulo 20, versículo 7. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18, o autor, ele usa a referência da cidade refúgio como um tipo de figura que encontramos na pessoa de Cristo. Cristo é o refúgio para todos aqueles que pecaram no Senhor. Agora, a natureza espiritual da nossa relação com esse refúgio, com essa cidade. Por fim, o último tópico, a segurança do nosso refúgio. As cidades de refúgio, providenciadas para o povo de Deus no Antigo Testamento, eram figurativas de refúgio que tinha dispensação da graça de Deus em que vivemos. Então nós podemos desfrutar em Cristo. Essas cidades então ofereceram-nos igualmente. Deus nos ofereceu um Salvador que derramou o seu sangue, tornando-se então nosso remidor. Então todos nós estávamos o quê? Potencialmente em Adão, perdidos e condenados. A Bíblia nos fala que o nosso pecado, todos foram destituídos da presença de Deus, portanto, saímos fora da presença de Deus, estamos à mercê, então, da morte física e espiritual, daí tem todo o simbolismo da morte. Morte significa separação. A nossa grande angústia quando perdemos alguém é justamente por isso, porque há uma separação, né, de quem a gente ama, da pessoa que nós amamos, e essa separação gera dor. A morte espiritual é a separação de Deus. O pecado nos separou de Deus. Deus providenciou Jesus Cristo como refúgio para nós, para aqueles que refugiam-se nele, possa agora, então, estabelecer a vida eterna.
a vida que somente Cristo pode conceder ao seu povo. Todos que refugiam em Cristo Jesus, ele tem vida eterna. Então aí entra a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o acidente do pecado é a morte. Então, o vingador virá para destruir. Mas se nós estamos refugiados em Cristo, recebemos o dom gratuito de Deus, então temos a vida eterna que Ele nos oferece na pessoa do seu Filho. Caminhando então para o fechamento da nossa lição, todos nós naturalmente merecemos o pecado, merecemos o castigo por conta do pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele fez o quê? Conforme Paulo fala, Ele providenciou a salvação para nós na pessoa de Cristo Jesus. Então, o preço da nossa salvação eterna foi a morte de Jesus Cristo no Calvário, em nosso lugar. Jesus morreu voluntariamente por amor de nós. A ressurreição de Jesus é a credencial segura que a transação foi concluída. Esse termo aqui é muito interessante, né? Quando você vai comprar algo na internet, por um site, por um aplicativo, e normalmente tem uma frase que aparece, né? A sua compra foi concluída com sucesso. Então, a morte de Cristo e a sua ressurreição é de que o plano de Deus foi concluído com sucesso. Agora, para que o plano de Deus seja concluído com sucesso na sua vida, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu poderia, então, agora, para encerrar, fazer um elo com todas essas ferramentas que nós temos hoje. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem um aplicativo direto aos céus. Só tentar entender um pouco esse elo. Quando você faz compra por alguma coisa que você não tem um aplicativo, e eu tenho passado por isso, ainda estou tentando dominar essas ferramentas, o processo é muito mais lento. Mas quando você tem um aplicativo, os seus dados estão ali salvos. Quando você abre o aplicativo, já aparece o seu nome, já lhe identifica. E, naturalmente, você pode até já cadastrar um cartão de compra ou coisa desse tipo. Ou seja, você tem um acesso direto. Você não tem que ir fazer um rodeio. Então, muita gente tem tentado chegar a Deus por fazendo um rodeio muito grande. Baixe o aplicativo dos céus, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E se você fizer isso, você está refugiado para sempre na presença de Deus, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus ilumine você e que você tenha um grande aprendizado da palavra. Um grande abraço, fique com Deus.